Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela TV Max, com mais um deles e delas. É com muita alegria, é um prazer imenso estar estando com vocês hoje, nessa noite aqui, pela TV Max, com o nosso deles e delas. Hoje vamos tratar de um assunto que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Boa noite, dona Letícia Levi, como vai? Boa noite, Leleco, tudo bem? Graças a Deus, tudo Hoje bem. Essa pauta aqui, essa poderosa rende aqui com a gente. Que? Essa poderosa entrevistada vai render muito aqui. Poderosíssima. Pois é. Bom, fazer uma pequena apresentação dela. Ela foi a primeira secretária, entendeu? Secretária da Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro. A única mulher que foi secretária. E ela está no seu terceiro mandato para deputada estadual e agora ela resolveu ser pré-candidata a deputada federal pelo PDT aqui do nosso Estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar hoje com um assunto que é do interesse de todos nós, de muita relevância. Vamos entrevistar a nossa querida, a deputada Marta Rocha, hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, deputada. É um prazer enorme estar recebendo aqui, mais uma vez, a senhora aqui no nosso programa. Boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Alegria de estar de novo aqui, né, nesse programa tão importante, conversando aqui com todo mundo que te acompanha há muito tempo, né, e falando um pouco desses assuntos que pautam aí a agenda política do Estado e do Brasil, né? E lembrando que a gente daqui a pouco vai estar vivenciando aí 20 anos da Lei Maria da Penha, em 6 de agosto agora de 2026. Você vê, entendeu? Estou impressionada que já tem 20 anos. Passa rápido, o tempo voa, minha filha. Impressionada. Entendeu? O tempo voa, o tempo não para, não, pô. A gente vai ficando mais velho, pô. Entendeu? A gente era garoto, já não é mais garoto, não. Entende? O prazer é todo nosso, deputada. E vamos torcer que a senhora tenha aí uma pré-candidatura aí pelo PDT maravilhosa, que tudo corra bem. Vamos torcer para isso. E vamos torcer para essa entrevista que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, ok? Bom, vamos pedir um rápido intervalo comercial e voltamos já com a pré-candidata a deputada federal pelo PDT, Marta Rocha, hoje aqui no Deles e Delas. Roda, meu filho, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do Estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro.
Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Deles e Delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é Marta Rocha, nossa eterna chefe de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que tem mais de 30 anos, ficou mais de 30 anos nesse cargo. Seja muito bem-vinda. Deputada, fala pra gente qual o legado que você quer deixar depois de 30 anos à frente da polícia para os futuros policiais. Olha, Letícia, eu quero te dizer que tudo que eu construí e, de alguma maneira, a figura da delegada é uma figura muito presente hoje. Ainda hoje, mesmo tendo deixado a Polícia Civil em 2014, quando eu iniciei ali na vida política e fui eleita pela primeira vez. É muito interessante quando eu passo pela cidade do Rio de Janeiro e as pessoas me cumprimentam e falam: oi, delegada, tudo bem com a senhora? A senhora não é a delegada Marta Rocha? Da mesma forma, é muito gratificante quando eu encontro algum policial civil e ele se refere a mim não como deputada, e sim como chefe, e sim como delegado, e sim como chefe. Então, eu acho que eu cheguei na Polícia Civil em 1983. O Brasil estava discutindo um processo de redemocratização. Nós tínhamos acabado de eleger os governadores progressistas, né? No Rio, Leonel Brizola, em São Paulo, Franco Montoro, em Minas, Tancredo Neves, né? Em Pernambuco, Miguel Arraes. A gente estava discutindo a questão da violência contra a mulher. O Congresso Nacional era palco da Assembleia Nacional Constituinte, que em 1988 promulgou a Constituição Cidadã, que era a frase de Ulisses Guimarães. Então, eu acho que eu segui nessa mudança de paradigma, quando chego ainda no início de um processo de redemocratização, e depois como delegada, também um outro momento mais de muitas mudanças, né, no direito penal e muitas mudanças na Constituição. O legado que eu quero deixar, e eu acho que isso é visível do modo que as pessoas me tratam, primeiro, de uma pessoa que viveu intensamente a sua vida na Polícia Civil. Eu sou uma servidora pública, eu construí uma carreira. Quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, secretária da Polícia Civil, eu já tinha ocupado todos os cargos, menos de chefe da Polícia Civil, né? Então, eu tinha sido corregedora, subchefe, diretora de departamento. Eu construí e inaugurei a cidade da polícia, esse grande complexo que agrega mais de 25 delegacias especializadas. Eu realizei 6 concursos públicos, que há 10 anos não tinha concurso público. Eu potencializei a delegacia de mulheres, né? Do meu projeto a Delegacia de Descoberta de Paradeiro, que é uma luta antiga, porque se é difícil perder um filho para o homicídio, não é menos fácil ter um filho desaparecido, né? Então, eu acho que a gente construiu uma trajetória de dedicação, de trabalho, de compromisso, e eu acho que eu abri algumas portas, né?
para as mulheres e para os servidores de carreira. Não, tranquilamente. Hoje você vê muito mais mulher delegada do que antigamente. Você liga a televisão, esses casos que tem aí, que o pessoal entrevista. No jornal local, a gente vê muita delegada. No jornal local, você vê que a maior parte, vê muita mulher agora que é delegada. Isso graças ao trabalho que a deputada Marta Rocha exerceu como secretária de polícia, que incentivou as mulheres a ir para esse cargo como delegada. Entende? Que é um cargo realmente relevante, mas as pessoas têm receio. Delegada, tem receio disso. Entende? E ela abriu a porta para esse mundo de mulher que agora é delegada de polícia. Realmente é uma maravilha. Você não concorda? Não, eu concordo sim. Eu fico muito honrada quando eu ligo a TV local, como a Letícia disse, nos jornais do dia a dia, das grandes operações, não raras vezes, à frente daquela investigação, tem uma colega delegada qualificada, que se posiciona bem, que dá informações seguras da investigação, né? Então, eu reconheço. Quando eu cheguei na Polícia Civil em 1983, como escrivã, nós não tínhamos banheiro para as mulheres na Polícia Civil. E hoje, quando você vê, na realidade de 2026, né, que 20% do efetivo da Polícia Civil é composto de mulheres, e você vê essas mulheres à frente de delegacias distritais, de departamentos, isso me dá muito orgulho, sabe? Isso me dá, assim, uma sensação de dever cumprido. Talvez essa seja a grande diferença, sabe, Letícia? As mulheres fazem sempre um processo coletivo. Então, o que eu construí, os desafios que eu enfrentei, os obstáculos que eu superei, eles são dedicados a outras mulheres que vão passar a ter outro tipo de desafios, né? Então, são conquistas incorporadas, e eu acho isso muito bom. E estou doida para ver uma outra mulher ocupando aquela cadeira ali, como secretária da Polícia Civil. Agora, a segurança pública, ela dá certo, né? Com essa forma que você falou, com essa forma de proteção aos policiais, de incentivo aos policiais, né? Eu lembro bem de 2 momentos nessa trajetória como secretária, como chefe. O primeiro momento, que foi o meu discurso de posse na Academia da Polícia Civil. E eu disse que recebia uma instituição composta de valorosos policiais civis, e que esses policiais é que eram o rosto, e que por trás desses policiais haviam pessoas dedicadas e comprometidas com a segurança pública. E lembrei, inclusive, um trecho do nosso hino da Polícia Civil que diz: Polícia Civil em defesa de quem precisar. E logo no meu último mês, já saindo da chefia, eu realizei vários concursos públicos, e aí teve a posse dos delegados e também a posse dos inspetores. E essa posse foi, inclusive, no Maracanãzinho, que foram empossados 1.600 candidatos aprovados, né? E aí eu me dirigi às famílias daquelas pessoas, né? Para dizer a elas, né? E as mães, quando eu terminou o evento, várias mães vieram falar comigo, porque eu disse: olha, nós recebemos os seus filhos e tenho certeza que eles estão entrando para uma instituição comprometida com o bem-estar social e para uma instituição composta de valorosos policiais. Então, eu acho que a gente ter esse cuidado, ter investigação, ter ações concretas, eficientes, né? Mas também reconhecer e valorizar os policiais pode ser a fórmula de dar certo na segurança pública. Deputada, me diz uma coisa, por que a senhora resolveu, a senhora durante 3 mandatos foi deputada estadual, por que a senhora resolveu se candidatar a pré-candidata a deputada federal? O que levou isso aí para a senhora? Na verdade, eu estou na Assembleia Legislativa há 12 anos,
presidi importantes comissões, presidi a Comissão de Segurança, a Comissão de Saúde durante a pandemia da Covid-19, presidi uma comissão especial que apurou como era usado o dinheiro público na Covid, e descobrimos que houve um desvio de 700 milhões de reais. As pessoas não se lembram mais, mas no estado do Rio de Janeiro, 70 mil pessoas morreram em razão da Covid-19, né? Presidi a Comissão de Servidores, presidi a CPI do feminicídio, violência contra a mulher, participei da CPI da dívida fiscal, presidi a CPI da intolerância religiosa, presidi a CPI dos crimes cibernéticos, né? E aí, agora, eu acho que eu resolvi ter um ato de ousadia e dar um passo num outro momento, né? Numa outra direção. Uma outra esfera, e aí, né? Submeter o meu nome, né? Ser pré-candidata. Em 2022, o presidente do PDT, Carlos Lupe, já tinha me pedido para ser deputada federal, mas naquele momento, eu achei que não, né? E agora eu resolvi ter esse ato de ousadia, acho que pelo acúmulo de experiência, de reflexão que eu já tenho no parlamento estadual, isso me fez entender que eu poderia buscar um outro espaço dentro da política. Agora, me diga uma coisa, deputada, por que esse avanço que nós estamos tendo aqui no estado do Rio de Janeiro, mediante a segurança? Por que está acontecendo vários casos de segurança aqui no Rio de Janeiro? Está uma cidade muito insegura, não só aqui, no Brasil inteiro, mas principalmente aqui no Rio, nessas comunidades que tem aí, está uma insegurança brutal. O que deve isso, secretário? O que a senhora acha por que teve esse crescimento dessa segurança aqui no estado do Rio de Janeiro? Eu acho que tem duas questões aí que precisam ser esclarecidas. A primeira, o que dizem as estatísticas. E todo mês a gente recebe do Instituto de Segurança Pública os dados relativos ao cumprimento de metas, de alguns crimes que são fundamentais. A questão do homicídio, do roubo de rua, do roubo de carga, do roubo de auto. Hoje, mesmo quando a gente verifica pelas estatísticas, e essa estatística é confiável, porque hoje a Polícia Civil toda, ela está informatizada desde da minha época, a Polícia Civil já estava toda informatizada, então não tem dúvida que aqueles números são verdadeiros, né? Mas hoje a gente carrega com a gente um sentimento que é tão grave quanto a constatação da violência, que é a sensação de insegurança que acompanha todos nós, né? Eu moro na Tijuca, a minha rua tem um grupo de WhatsApp, né? E outro dia, no início da manhã, uma moradora colocou no grupo do WhatsApp, né, que tinha ouvido tiros. E eu fiquei extremamente atenta a essas questões, né? Liguei para o porteiro, desci para ver o que estava acontecendo, e, na verdade, não era tiro, era uma moto que teve um problema. Que soltou, né? Que fazia aquele barulho. Exatamente. E, assim, curiosamente, e eu, então, passei a informar. Eu quero só dizer, assim, que esse estado de ansiedade, de perplexidade, de susto que a gente vive, também contribui para a sensação de violência, né? Eu não estou querendo dizer que o Rio de Janeiro é a cidade mais segura, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que hoje a gente tem um grave problema, que é a sensação de insegurança. E aí eu também quero fazer uma crítica para dizer o seguinte: nos últimos 8 anos, a Polícia Civil teve 5 secretários da Polícia Civil. A Polícia Militar teve 3 secretários, 4 secretários da Polícia Militar. Então,
essa alternância constante de poder que faz com que um secretário fique um ano, né? Isso também interfere em toda a estrutura. Trabalho, claro. E é preciso... Ou seja, há um planejamento e quem chega quer começar tudo de outra maneira. Existe uma continuidade, né? Exatamente, porque muitas das vezes a segurança pública ela não é vista como uma questão de Estado, ela é vista como uma questão de governo. Então, cada governo, nós tivemos um secretário da Polícia Civil que ficou 17 dias como secretário. Nossa. Né? Eu não quero questionar essa pessoa, claro que não, mas não é possível que alguém escolha uma pessoa e deixe essa pessoa ficar apenas 17 dias, porque em 17 dias, com certeza, ela não conseguiu nem organizar sua equipe. Então, essas questões todas são importantes. E a gente tem que entender, né, que quando acontece o roubo de rua, quando o carro da gente é roubado, eu não quero saber se o problema é da Polícia Militar ou se o problema é da Polícia Civil. Eu tenho que ter uma perfeita integração entre essas forças, né? E quando a droga entra dentro do Estado do Rio de Janeiro, embora o Estado do Rio de Janeiro não plante maconha, né, nem refina cocaína, eu também não quero saber se o problema das polícias estaduais ou da Polícia Federal. Então, essas integrações, né, isso é fundamental que aconteça, mas eu acho mesmo que o Rio de Janeiro tem jeito, é possível, tá? Com dedicação, com planejamento, com ações de inteligência, né? Quero lembrar aqui que a maior apreensão de fuzil acontecida no estado do Rio de Janeiro foi dentro de um aeroporto internacional do Galeão, em que não se disparou um tiro, em que não morreu ninguém, né? Então, eu acredito nisso, acredito na investigação, acredito na troca de informações com as forças policiais, seja com a Polícia Militar, ou com a Polícia Rodoviária, ou com a Polícia Federal, e eu acho que a participação da sociedade, e entender também, por último, que a gente não vai resolver o problema da segurança apenas com viatura na rua, né? A gente tem que ter investimento na educação, na assistência social, na juventude. Eu gosto sempre de lembrar aqui da Darcy Ribeiro, que dizia, vamos construir escola para não construir presídio. Porque a educação é fundamental, claro. É fundamental nesse processo todo, a pessoa estudar bem, ter uma formação boa, entendeu? Ser instruída, né? Instruída, entendeu? É muito importante isso, é muito importante para a nossa segurança. E mesmo assim, com essa insegurança, você vê, os hotéis tudo lotado, tudo cheio, é uma coisa impressionante, a cidade... o movimento... fervilhando, grandes eventos. Vários eventos, várias coisas, empilhando coisas maravilhosas aqui na nossa cidade, no nosso estado do Rio de Janeiro. É impressionante, sabia? A gente tem que dar a mão à palmatória, que além tem esse problema da violência, que há uma publicidade muito grande, mas assim mesmo, eles não deixam se abater, os turistas, você vê, vêm para cá, sem dúvida. Vem para cá ou ver a nossa cidade, que realmente o Rio de Janeiro realmente é uma cidade maravilhosa, entendeu? Bom, tem que dar um recadinho aqui da nossa CNC, Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a nossa CNC. As transformações no mundo de trabalho impulsionadas pela tecnologia estiveram no centro da 14ª Conferência Internacional do Trabalho, a CIT, em Genebra, na Suíça. O debate acompanhado de perto pela CNC e realizado de 1º a 12 de junho pela Organização Nacional do Trabalho, a OIT. O encontro reuniu mais de 5.000 governadores, trabalhadores, empregados e 187 países, considerando-se como o maior fórum internacional de normas e tendências do mercado de trabalho. Isso aí foi uma iniciativa da nossa CNC, a Confederação Nacional de Bens e Serviços do Turismo, que está completando 80 anos da presidência do nosso amigo José Roberto Távora.
Bom, estamos conversando hoje com a pré-candidata a deputada federal pelo PDT, a delegada e deputada, ex-delegada, ex-chefe de Polícia Civil. Mas é para sempre delegada Marta Rocha. Sempre vai ser a delegada Marta Rocha, chefe de polícia aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Vamos pedir um breve intervalo e voltamos já com a nossa pré-candidata a deputada federal pelo PDT, pelo estado do Rio de Janeiro, Marta Rocha. Ok? Roda aí, meu filho. Roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Brasil cresce com quem empreende, abre portas, gera oportunidades e move o país todos os dias. E quando o empresário avança, o país inteiro avança junto. Por isso, a CNC entregou aos parlamentares a agenda institucional com propostas para uma economia mais competitiva, com pautas prioritárias definidas em conjunto para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro. Quando fortalecemos o empresário, fortalecemos toda a nossa economia. A agenda institucional da CNC leva propostas para impulsionar o crescimento, gerar empregos e contribuir para que possamos ter um Brasil cada vez mais próspero. São milhões de histórias que sustentam o país e representam a economia brasileira, e um sistema que representa tudo isso. CNC Federações, Sindicatos Empresariais, Sesc Senac, agendadocomércio.org.br. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes que, em 100 dias, já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O deles e delas dessa noite está de volta e a nossa entrevistada é a nossa eterna delegada Marta Rocha. Delegada e deputada, como a gente estava falando aqui no break. Delegada, fala pra gente sobre essa questão da violência doméstica. Qual é o papel dos homens nesse quesito? Qual é a importância dos homens no assunto violência doméstica? Olha, eu queria muito agradecer a tua pergunta, porque eu sempre falo que se a gente ficar discutindo a questão da violência apenas entre as mulheres, a gente não vai conseguir enfrentar essa violência da maneira que ela deve ser enfrentada. A gente está vivenciando aí o período da Copa, e eu fiquei super feliz que numa emissora apareceu um comentarista do esporte da Copa, e ele tinha sido também um atleta do futebol. E ele faz um alerta e ele fala alguma coisa do tipo, que em dias de jogo,
aumenta o índice de violência contra a mulher. Verdade. E aí ele faz um chamamento aos homens, ele diz, por favor, nada de esquentar, nada de perder a cabeça, vamos respeitar as mulheres porque temos que dizer não à violência. Da mesma forma que a gente assistiu no início desse ano, alguns atores que tinham feito papéis de homens violentos em novelas, eles lendo o texto que eles interpretaram um dia e depois fazendo o chamamento para dizer não à violência. Então, isso é fundamental. O que eu quero dizer com isso? É importante que um homem diga para outro homem que não aceita nem tolera a violência contra a mulher. Isso é fundamental. Então, eu acho assim, que é muito importante quando a gente tem a participação dos homens, porque a violência contra a mulher é violação de direitos humanos. Portanto, basta ser humano para não aceitar a violência contra a mulher. Exatamente. O apoio dos homens nessa questão é muito importante para a gente se sentir segura e os homens ridicularizarem os outros que tenham uma atitude de violência doméstica, né? Para eles Sem entenderem dúvida. que se isso já foi moda alguma vez na vida, está fora de moda. Isso é crime. O feminicídio cresceu muito do tempo para cá, entendeu? Demais. Entende? Então, eu acho que tinha que ter uma regra mais forte, uma punição mais forte para esses homens que cometem esses feminicídios contra as mulheres. Já não concorda com isso? Concordo, Leleco, e quero ressaltar duas questões. Primeiro, é muito comum hoje nos jornais locais a gente, durante o noticiário, ter pelo menos um caso de violência contra a mulher. É verdade. E, via de regra, o que é noticiado ou é o feminicídio ou a tentativa de feminicídio. Outra questão que eu quero chamar a atenção é a intensidade das agressões, né? E aí a gente tem que ter atenção para perceber o seguinte: os homens, no auge do ato da violência, eles estão atingindo as mulheres na sua face. Nós tivemos um caso de uma menina, de uma jovem de 20 anos, em São Gonçalo, que ela recebeu mais de 20 facadas no rosto. Nossa. Ela nunca tinha namorado esse rapaz. Esse rapaz começou, era uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela, academia de ginástica. Ele começou a entrar no Instagram dela, deixar recado, mandou um presente para ela. Ela educadamente agradeceu e disse que não tinha interesse em ter um romance porque estava estudando para o vestibular de medicina. E ele invadiu a sua casa e desferiu contra ela mais de 20 facadas. Essa moça hoje tem o seu rosto com cicatriz, mais deformada, está aí lutando com uma sabedoria, com uma resiliência que a gente tem que aplaudir. E isso fez com que o Sistema Único de Saúde, colocasse um alerta e colocasse as pessoas que fazem cirurgia de face à disposição das mulheres vítimas de violência para a restauração do seu rosto. Então, a gente não está falando aqui, isso tem que ser chamado a atenção, a gente não está falando aqui de um empurrão, de um pontapé, de um puxão de cabelo, de um beliscão, a gente está falando aqui de atos de intensa gravidade, né? De atos violentos, em que esses homens querem marcar essas mulheres de uma forma assim, não será minha, portanto não será de ninguém. Então, ter assim, uma investigação rápida, eficiente, uma decisão judicial, como você muito bem colocou, firme, né, com uma punição à altura daquele fato, ter uma possibilidade de acolhimento dessas mulheres, o atendimento da cirurgia reparadora, o atendimento psicológico, tudo isso vai nos ajudar a enfrentar o feminicídio. O feminicídio, ninguém acorda
durante o dia e diz assim, hoje eu vou matar uma mulher, a não ser que seja um psicopata, mas não é disso que a gente está falando. Não. Ou seja, há uma escalada de violência e essa escalada tem que ser interrompida para evitar o resultado morte. Exatamente aí que eu ia entrar, delegada, porque a gente está falando de um caso drástico, no caso esse que a mulher foi esfaqueada no rosto, né? Mas eu acho bacana também esse alerta que a educação, o sistema de educação está colocando nas mídias em relação a é grave sim um empurrão, é grave sim uma violência verbal, é grave sim qualquer indício de violência, isso vai chegar num ponto que ele vai arrebentar ela de alguma forma. Mas só o fato de dar um empurrão, um beliscão, já é muito grave, né, delegada? Sem dúvida. Eu faço muitas palestras e tenho uma amiga que é diretora de uma escola na Baixada Fluminense. E ela me pediu para conversar com a garotada sobre bullying. O problema que havia na escola, ela queria que a gente conversasse com eles, era bullying. E quando terminou a minha conversa, a minha roda de conversa com eles, uma jovem de 16 anos me procurou e me contou a seguinte história. Primeiro, ela pediu para tirar uma foto, eu fiquei super feliz, disse que me acompanhava no Instagram, mas depois ela me contou a seguinte história, que na noite anterior, ou seja, a aula foi numa segunda, no domingo, o namorado dela chegou na casa dela e não gostou da pintura que ela tinha feito no rosto. E ele pegou a sua mão, passou no rosto dela e tirou toda a maquiagem. E o que mais me deixou assustada é que isso já é grave, mas ela me disse assim, eu não me aborreci porque ele tem ciúmes, e se ele tem ciúmes é porque ele me ama. E eu falei, não, querida, isso é posse, isso não é ciúmes, isso não é amor. Volto para dentro da escola e falo lá com a diretora, com a orientadora, mas só para dizer o seguinte, essa menina tinha 16 anos, namorava um jovem de 17 anos, tá? Então, a violência... E é muito bom esse exemplo na linha do que você colocou, e acho que esse é o papel da educação, porque a educação ela tem um papel não só da aprendizagem, do aprender, mas também da transformação social, né? Então, nós estamos falando de 2 jovens, em que uma jovem, aos 16 anos, já é vítima de violência, de uma violência psicológica, e que, se não for interrompida, o resultado de uma violência física ou de uma tentativa de feminicídio vai acontecer. E muitas vezes, né, Leleco, ela vem de uma casa em que o pai vai falar isso para ela, é normal, o seu namorado tem ciúmes, porque o pai já é machista nesse ponto e acha a atitude do namorado ok, que a mulher que tem que se posicionar para agradar o homem, né? Isso vem de casa também. Esses dois casos que você citou, o de São Gonçalo, a mulher leva 20 facadas no rosto, coitado. E esse outro aí que você falou, que o cara não gostou da maquiagem dela, é um absurdo isso. É um absurdo total. Mas isso mostra, Leleco, é óbvio que isso é um absurdo, e todos nós temos que nos revoltar. Que bom que um homem se revolta, né? Que a tua fala demonstra a tua não aceitação, e que bom que você seja o primeiro de muitos nessa cadeia de dizer não à violência contra a mulher, né? Mas isso mostra o aumento da intensidade. E a educação, discutindo isso, é muito importante, porque o primeiro sintoma de uma criança que passa pelo baixo rendimento escolar é que por trás desse baixo rendimento pode estar acontecendo uma violência intrafamiliar. Claro. Então, discutir isso, permitir que a criança entenda, que a criança fale, alerte o professor, e a área da pedagogia, né, da orientação pedagógica, possa auxiliar essa família, essa mulher, é fundamental, sem dúvida nenhuma. Também tem o seguinte, que eu acho também, o deputado, as novelas têm cenas muito violentas demais, as novelas. Não tem nada a ver contra a novela, que eu não assisto novela. Tem muita violência demais. É uma coisa impressionante, entende? Isso as crianças vêem novela, porque no horário vê aquilo
eles deviam se controlar mais um pouco nessa parte da violência, entendeu? É igualzinho o negócio que eu achei uma coisa maravilhosa que o nosso deputado federal e secretário estadual Ferreirinha fez com o problema do celular da escola para as crianças. Tirar o celular da escola da criança. O celular, hoje você pega o celular, tem absurdos daquele celular. Você vê cada coisa impressionante. Então, foi uma coisa maravilhosa essa lei que ele criou de tirar o celular da criança da escola. A escola não é para ficar usando o celular, para usar em casa, ou o pai em casa que resolve, mas dentro da escola, entendeu? Acho que foi duas medidas maravilhosas. Olha, quero te dizer que eu também aplaudi essa decisão, tá? Achei muito interessante. Foi excelente. Eu acho que limitar o uso das redes, a gente hoje já sabe, né? O nível de ansiedade que as crianças assumem quando ficam um longo período na rede. E a gente, não sei se você já observou isso, Leleco, antigamente você sentava à mesa para conversar, né? Você conversava com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com sua avó, né? Hoje, assim, os pais não querem ter trabalho de educar. A primeira coisa que faz é abrir a bolsa e botar um tablet para ficar ou botar quieto. um telefone na frente aqui da criança para ter um joguinho para a criança se acalmar, né? Então, assim, essa decisão de não permitir o uso do celular nas escolas, eu não tenho a menor dúvida que melhorou a qualidade do aproveitamento dos alunos e melhorou muito essa interação social que deve ser construída na escola. É verdade, porque na nossa época, na hora do recreio, você ia conversar, ia passear, jogar bola, jogar um basquete, ia nadar, entendeu? Você tinha o que fazer. Hoje em dia, se não tem essa lei do nosso deputado Ferreirinha, acabar com o celular, as crianças esperavam o recreio para celular, juntava uma porção delas e ficavam vendo aquelas cenas absurdas, entendeu? É verdade, entendeu? é verdade. É um estímulo que dava, entendeu? Sem necessidade nenhuma, entendeu? É verdade, está certíssimo. Agora, deputada, você também presidiu a Comissão de Servidores Públicos. Conta para a gente como foi. A Comissão de Servidores Públicos foi muito importante, porque a gente conseguiu concluir alguns concursos públicos que ainda não haviam sido solucionados, né? E, curiosamente, esses concursos eram da área da segurança, então a gente conseguiu, numa articulação com os secretários à época, garantir um chamamento maior de profissionais que foram aprovados e que estavam além do número de vagas disponíveis. Então, isso foi muito bom para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Recentemente, né, o chamamento dos servidores, dos concursados aprovados no concurso do DEGASE. Ontem, nós tivemos a convocação dos aprovados no concurso de auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Então, é preciso renovar os quadros, né, do Estado como um todo. Então, eu acho que isso foi muito importante, além de lutar pelos benefícios, né, pela Lei Orgânica da Polícia Civil, além de discutir aqui a Lei de Proteção Social dos policiais e dos bombeiros militares, policiais militares e bombeiros militares, né? Discutir a questão da recomposição salarial, e que bom que o governador Ricardo Couto, né, ao contrário do que dizia o ex-governador, já vai estar pagando agora em agosto a segunda parcela. Então, eu acho que esse trabalho surge muito dessa atuação na Comissão de Servidores Públicos. Muito bom, excelente. A gente tem que dar os parabéns pelo trabalho que vem exercendo o presidente do TJ como governador aqui do Estado do Rio de Janeiro. Você vê, ele conseguiu limpar, tinha 2.600 pessoas fantasmas recebendo aqui no Estado do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo que o Cláudio Castro fez, entendeu? Ele acabou com o Rio de Janeiro. Acabou. Agora, a senhora
não sei se a senhora concorda comigo, que o nível da Alerj também caiu um pouco, o nível da Alerj. Caiu um pouco. Não sei se a senhora concorda comigo ou não, entendeu? Caiu um pouco. Você vê, hoje, quantos bandidos, quantos milicianos tem lá, deputados lá na Alerj? Entendeu? Eu quero te dizer que se houvesse a possibilidade de formar um fã-clube do governador Ricardo Couto, eu faria parte desse fã-clube. Não é? Porque a gestão do governador Ricardo Couto foi uma gestão preocupada com o bem público, com a coisa pública. É inadmissível esse número de fantasmas, né? E aí o governador não cumpre com os servidores. Por que ele diz que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque tem 2.000 fantasmas numa determinada secretaria, né? Tanto ele está fazendo uma boa gestão que ele antecipou o pagamento do 13º, que é naturalmente pago em julho e novembro, antecipou para maio, né? Vai pagar agora a recomposição salarial, né? E está trabalhando para reduzir o déficit do orçamento, que, encaminhado pelo governador Cláudio Castro, era no valor de um déficit de 14 bilhões de reais. A economia, né, que ele está trazendo para o Estado. A economia que ele está trazendo. Exatamente. E a gente consegue entender o porquê que esse desleixo todo, porque essa desorganização que tinha no governo Cláudio Castro, porque eu mesma representei contra o governador no TCE e no Ministério Público, pelas viagens que ele fez com a família e com amigos, pago com o nosso dinheiro, né? Para o Carnaval de Salvador, para o Natal de Gramado e para a Fórmula 1 em São Paulo, né? Não havendo interligação com a agenda política necessária que ele teria como à frente aí do governo do Estado. E, lamentavelmente, a gente tem, nesse período agora, né, de 2023 agora a 2026, lamentavelmente, a gente tem tido casos muito desagradáveis, né, de envolvimento de políticos com ações vinculadas ao crime organizado. E aí eu quero sempre dar a minha prestação de contas que em todas essas operações eu sempre votei pela manutenção da prisão ou pela manutenção do afastamento do deputado, né? Mas eu também quero te dizer que ninguém senta numa cadeira de deputado, tomou de assalto, chegou aqui na Assembleia e diz, não, agora eu vou aqui ser deputado. Ela chega através do voto. Então, talvez a melhor maneira de você conhecer a quem você dê o seu voto é você acompanhar, né, o passado daquela pessoa e a atuação daquela pessoa como parlamentar. É verdade. Bom, vamos pedir mais um comercial e voltamos já com a pré-candidata a deputado federal pelo PDT daqui do Estado do Rio de Janeiro, Marta Rocha, hoje dando essa bela entrevista daqui no Denis dela. Roda aí, meu filho, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12.000 câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do Estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro.
Há 80 anos, o sistema CNC, SESC e SENAC abre portas para o turismo no Brasil. Um trabalho que conecta a educação, bem-estar, fortalece empresas e movimenta a economia. São milhares de profissionais qualificados, de experiências vividas e presença que alcança mais de 2.000 municípios. E por trás de cada avanço está a CNC, defendendo o setor, apoiando empresários e garantindo que o turismo siga impulsionando o Brasil. Afinal, o turismo precisa continuar crescendo. CNC, federações, sindicatos empresariais, SESC e SENAC. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12.000 câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Delegada, eu não sei se eu chamo de delegada ou deputada, eu fico nessa questão, mas ela é os dois. Delegada, a gente estava falando inicialmente no programa que a Lei Maria da Penha completou 20 anos, né? O quanto melhorou do início até agora e o que a senhora pretende que aconteça daqui para frente? Olha, o quanto melhorou é a gente entender, por exemplo, que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo. E ela é uma lei que ela foi absorvida pela população. Hoje, todo mundo sabe o que é a Lei Maria da Penha. Quem foi vítima, quem é autor, ou mesmo aquela ou aquele que não é vítima nem autor, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe esse sentimento de pertencimento que faz com que as mulheres se sintam sujeito de direito. Esse sentimento de não aceitar a violência e procurar ajuda da delegacia, da defensoria, da OAB, né, do Ministério Público, da Polícia Militar com a Patrulha Maria da Penha. Então, isso é muito importante. O que a gente espera, né, é que os homens sejam a voz para não aceitar a violência, que outra mulher, que um homem diga a outro homem que não é possível, né, e não aceita a violência contra a mulher, né, e que a gente encoraje cada vez mais as mulheres e que essas mulheres entendam que essa não é uma situação passageira, porque é uma pesquisa, Letícia, que diz que a mulher pode, já há casos de mulheres que apanharam 4 vezes antes de procurar uma delegacia. Uhum. Então, o que eu desejo é que no primeiro sinal, seja do empurrão, do xingamento, da ameaça, que as mulheres entendam que isso não é passageiro, que o amor delas não será o suficiente para mudar o comportamento e que imediatamente procurem uma delegacia, preferencialmente uma delegacia de mulheres. Agora, uma coisa rapidinho, que nós temos tempo para cumprir aqui. Uma coisa que eu debato muito, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, a senhora como candidata a deputada federal, e tenho certeza que a senhora vai se eleger, vai assumir a cadeira lá no parlamento. Eu não entendo essa divisão. Tem a bancada da bala, tem a bancada do agro, tem a bancada evangélica, tem a bancada não sei de onde, bancada não sei de onde. E cadê a bancada católica? Eu sou católico, a senhora é católica, e a gente não vê ninguém falar da bancada católica. Cadê os católicos que tem naquele congresso lá? São 531 o país é católico, né? E ninguém fala que tem a bancada católica. Eu fico impressionado com isso, entendeu? Eu quero te dizer que aqui na cidade do Rio de Janeiro, Dom Orani tem uma pastoral, que é a pastoral dos católicos na política, tá? E que eu e outros deputados participamos dessa pastoral.
Eu acho que a grande diferença é que os católicos, ao contrário de outras denominações cristãs, nós não nos apresentamos como católicos, nós nos apresentamos como parlamentares. E em outras denominações do cristianismo, as pessoas se apresentam, não, eu sou um deputado evangélico, eu sou um deputado cristão, né? Então, eu acho que, e se a gente pensar que nas leis de Deus, né, que Jesus Cristo é o maior símbolo de solidariedade, de partilha, de compreensão, né, de bem-estar social, eu acho que a gente talvez precisasse ostentar mais alto e com mais orgulho a nossa fé. Fazer a divulgação da nossa religião. Por que a bancada da bala? Por que a bancada evangélica? Por que a bancada do agro? Cada um tem sua bancada. É uma divisão que tem dentro do Congresso e não tem, ninguém fala da bancada católica. Ué, não tem católico lá dentro? Que é isso? Nós somos, o catolicismo é muito maior do que os evangélicos aqui no Brasil. E não tem isso. Eu acho um absurdo. Não sei se meu pensamento estou certo, se eu estou errado, você entende se eu compartilho com isso ou não, mas eu acho um absurdo, ok? Bom, vamos pedir o último comercial aqui e voltamos já com a pré-candidata a deputada federal pelo PDT, Marta Rocha, dando essa entrevista maravilhosa aos nossos telespectadores aqui da TV Max, ok? Roda e avisa. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro.
Estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do Deles e Delas, entendeu? Eu espero que nosso telespectador tenha gostado da nossa entrevista com essa deputada, chefe, a única mulher chefe da Polícia Civil aqui do estado do Rio de Janeiro, que está agora botando o seu nome para ser pré-candidata a deputada federal pelo nosso estado. Entendeu? Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua presença aqui no Deles e Delas. Gostou, Letícia? Maravilhoso, como sempre, né? Uma aula, né? Entendeu? Aí depois ela volta aqui, né? Mais para frente. Vamos voltar quando ela for eleita. É isso. Eu tenho certeza que ela vai ser eleita. Vamos voltar com a bancada católica. Eu quero que ela volte aqui com a bancada católica aqui no Deles e Delas. Você tem 30 segundos aí para mandar uma mensagem para os nossos ouvintes e os seus eleitores aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Só agradecer, tá? Dizer da alegria de estar aqui com vocês, é sempre muito, muito bom. E pedir que todo mundo acompanhe as nossas redes sociais, Del de Delegada Marta Rocha, e lá você acompanha o nosso trabalho, nossas ações aqui no Parlamento e nossas ações ao longo da vida pública aí, de 12 anos como deputada estadual. Repete aí, Del. Del, D-L-E, né? Del Marta Rocha. @Del Marta Rocha. É só entrar lá que você vai saber tudo o que é a dona Vai ver todo o Marta trabalho. Rocha, o trabalho que ela está executando dentro do parlamento, das coisas dela todas, ok? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, Obrigada, beijo. delegada. Foi incrível, como Sucesso sempre. aí na sua caminhada. Eu sou sua fã de carteirinha, delegada. Sucesso aí. Obrigada, querida. Sucesso aí na sua caminhada aí, né, que é ser empreitada para a sua pré-candidatura a deputado federal, aqui pelo estado do Rio de Janeiro, pelo PDT. E manda um abraço aí para o nosso presidente Carlos Lupe, aí, que eu conheço aí há vários anos. Ele já participou do programa. Sim. Dá um abraço nele, ok? Então, ok. Vamos ao clipe, Brasil. Nós não somos traidores da pátria. Nós vamos terminar com o hino nacional brasileiro. O povo brasileiro, que é brasileiro, é brasileiro. Não traímos a pátria, entendeu? É uma homenagem a todos os brasileiros que realmente são brasileiros. Não são traidores aí, como muita gente é traidor da pátria aí, ok? Tchau, até o próximo domingo. Tchau, tchau. E quarta-feira tem a reprise, domingo às 11 horas, e quarta-feira, meia-noite, a reprise, meia-noite aqui pela TV Max. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.